Associação Médico Espírita de Osasco. Eu sou Adriano Marques, está começando mais um programa da AME e claro que você é sempre o nosso convidado para participar conosco aqui. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que é envelhecimento e espiritualidade, e estamos ali no Timaço hoje com um convidado mais especial que vai falar sobre esse tema. Lembrando a todos para que você possa curtir, comentar e compartilhar aqui embaixo. Se inscreva no canal da AME, é importante não só para nós, mas para que você possa também saber e ficar informado do que vai acontecer nos próximos temas. Hoje conosco nós temos o Alejandro Vera, que é médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Bem-vindo. Tudo bem? Graças a Deus, bem. Tá joia. Estamos com a Emily Munhoz também, que é médico psiquiatra e vice-presidente da AME Osasco. Emily. Olá, tudo bom? Que bom estar aqui. Alan Della Bella, psicólogo e tesoureiro da AME Osasco. Alan. Olá, tudo bem? Bom estar aqui com os amigos. E pessoal, já que nós vamos falar sobre envelhecimento e espiritualidade, nada mais importante do que trazer alguém que seja especialista na área. O entrevistado é o Luiz Gustavo Mariotti, médico geriatra, secretário da AME São Paulo e coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos da AME Brasil. Bem-vindo. Olá, Adriano. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos. Muito bem. Pessoal, eu sempre gosto de contar um pouco dos bastidores, né? A gente vai falar de envelhecimento e antes aqui estava uma disputa, quem era 7,7, quem era... Temos uma jovem de 8,1 lá. Ah, não dá. Esse assunto acho que interessa mais a nós, viu, Adriano? Década de 70. Não tem que me preocupar, então? Eu acho que não. O Alejandro está quietinho, porque o Alejandro é de 8,9, é isso? 8,9. E na Argentina, pessoal, na Argentina se conta de 10 em 10, né? Pessoal, se esse Timaço permitir, eu quero fazer a primeira pergunta. Luiz, nós temos o hábito, ou não temos o hábito, de pensar das coisas antecipadamente. Enfim, no campo da cor, no campo de diversas ações. Como é que na questão do envelhecimento, nós também pecamos nisso? Ou seja, deixamos para pensar no envelhecimento quando ele chega, quando ele bate a nossa porta? Como é que é entender isso, essa questão do envelhecimento? Pensar hoje no envelhecimento é realmente começar a pensar sempre o mais precocemente possível, né? O envelhecimento ele é caracterizado por um processo dinâmico, onde você observa alterações fisiológicas, neuroquímicas, psicológicas, emocionais, sociais e espirituais ao longo deste processo, à medida que o ser vai tendo maior tempo de vida. Obviamente que todo esse processo ele tem as suas variáveis, tanto do ponto de vista genético, quanto do ponto de vista comportamental. E à luz da doutrina espírita, nós compreendemos também que este processo ele é modelado do ponto de vista espiritual, de acordo, obviamente, com as nossas necessidades de aperfeiçoamento e de acordo com as nossas ações, atitudes, comportamentos que nós temos ao longo da nossa existência. Meninos, com vocês, meninas? Legal, Luiz, eu acho que é interessante quando você traz, né, que o envelhecer é um processo natural. A gente não pode colocar como sinônimo de doença, né, de adoecimento, mas pelo contrário, né, o ser ele vai sofrendo as ações do tempo. E aí nisso eu gostaria de trazer até um texto, eu vou falar sobre essa obra, né, da Lia Luft, que é O Tempo é um Rio que Corre. A vida é uma casa que construímos com as próprias mãos, criando calos, esfolando joelhos e inspirando poeira. Levantamos alicerces, paredes, aberturas e telhado. Podem ser janelas amplas para enxergar o mundo, ou estreitas para nos isolarmos deles. Pode haver jardins, pátio, por pequenos que sejam, com flores, com balanços, para alegria, ou só com lajes frias para melancolia. Vendavais, terremotos abalam qualquer estrutura, mas ainda estaremos nela e ainda poderemos consertar o que se desarrumou. É da cartilha do envelhecimento de saúde, cujo organizador é Carlos Eduardo Durgante, né, que é médico geriatra também, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e que você foi um dos autores, né, dessa obra que foi aí lançada no Medinesp, no Congresso Médico Espírita no Brasil em 2015. Perfeito. E aí, que você puder colocar em relação à cartilha, mostrando que dá para a gente envelhecer de forma saudável, um pouco da tua colaboração nessa obra. Acho que é muito interessante essa cartilha pelo seguinte fato, e eu vou pegar o link acho, baseado nesse texto que você leu, que assim, a forma de como nós vemos o nosso processo de envelhecimento é a forma mais individual possível, né?
tem aquelas pessoas que veem o envelhecimento como algo bom, como algo positivo, né? Às vezes as pessoas têm a sensação de que viver 80, 90, 100 anos, isso é muito bom. Por outro lado, é muito frequente na prática clínica, Alejandro, que as pessoas cheguem até nós e dizem assim, mas doutor, por que viver tanto tempo? Eu já tenho 85, 89 anos, poxa, eu acho que eu já tinha que ter morrido. Eles falam isso, Adriano, eles falam isso. Estou fazendo hora extra. Então veja, todo esse processo tem a ver com a forma como a pessoa pensa o seu envelhecimento, sobre os valores que essa pessoa tem e, sobretudo, também em relação ao suporte social que essa pessoa apresenta. Porque, veja, ninguém envelhece sozinho. Eu acho essa frase muito importante. Ninguém envelhece sozinho. Todos nós somos interdependentes. Uns dependem dos outros. Você pode viver sozinho, mas daí você não depender dos outros, seja para fazer uma compra, ou quando você precisa de uma atenção à saúde, ou quando você precisa da ajuda de algum amigo, de algum conhecido, sempre você vai ser dependente. Nós nunca somos independentes por si mesmos e completamente. Então, eu vejo essa importância de nós destacarmos que a forma como nós envelhecemos, como nós temos a visão sobre o envelhecimento, ela é muito importante, independentemente do tempo de vida ou a quantidade de anos que nós temos, porque é isso que vai fazer com que a gente possa ser o mais saudável possível, né? Falando ainda, Luiz, desse tema de espiritualidade, a gente falava há pouco que os filósofos antigos, Aristóteles, por exemplo, Galeno, médico grego também, diziam que o sujeito ele tem uma quantidade de calor, que seria como se fosse uma energia que já nascia com ele e que ele ia utilizando ao longo de sua vida. E eles pensavam estratégias, já naquela época, para se utilizar menos disso que seria uma energia de vida, né? Com alimentação saudável, com práticas de exercício físico. Uns diziam até que seria interessante a substituição da experiência sexual por períodos de meditação. Enfim, algumas doutrinas orientais até incorporaram esse pensamento da época. Falando de espiritualidade e de toda a sua experiência, de tudo que você tem aprendido e estudado, a gente consegue linkar aquele pensamento antigo com o pensamento atual? Se nós formos falar em medidas ou ações que promovem o envelhecimento saudável, é preciso que a gente destaque alguns fatores. Então, o papel que a alimentação tem, desde a tenridade, lá no leite materno, até mesmo nas fases mais avançadas da vida, a alimentação tem um papel primordial. A prática de atividade física, da mesma forma, porque nós sabemos que quanto maior a prática de atividade física, menor é o risco que nós temos de doenças cardiovasculares, em relação à própria incidência de alguns tipos de câncer, além, obviamente, da possibilidade que nós temos de ter maior bem-estar mental e físico. Do ponto de vista social, essa interação entre as pessoas, o fato de você manter bons relacionamentos, isso também é muito importante para que a gente tenha um envelhecimento saudável. Do ponto de vista dessa energia vital, né, essa ideia que vem lá da época dos gregos, etc., é aquilo que dentro da doutrina espírita nós conhecemos também como fluido vital, aquilo que nos permite viver a vida física, que nos dá a capacidade de continuarmos agindo na vida física e que sustenta o nosso corpo físico. Então, dessa forma, essas práticas, tanto em relação à própria alimentação, atividade física, mas, sobretudo, Alan, a possibilidade de nós direcionarmos os nossos pensamentos, procurando tê-los de uma maneira mais positiva. E daí a importância de nós não focarmos nas questões negativas do nosso dia a dia, porque muitas das vezes estamos envoltos aí por várias questões de crise financeira, crise social, violência. Muitas das vezes o próprio pensamento negativo, ele acaba também fragilizando as nossas emoções, fragilizando a nossa maneira de encarar a nós mesmos e também de como nós relacionamos com os outros. Então,
é muito importante que a gente compreenda a importância do pensamento também na questão da saúde e, sobretudo, também na questão do envelhecimento saudável. O pensamento, então, ele seria um elemento importante nesse uso, seja o bom ou o mau uso do fluido vital? O pensamento, como nos destaca Allan Kardec, é a base de tudo, né? Ele é a força motriz para as nossas ações felizes ou infelizes. Então veja, se nós temos o chamado corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico do nosso corpo físico, e se ele está condicionado ao nosso pensamento, a fonte de satisfação, a fonte de saúde tem que emanar desse corpo mental. Interessante. É interessante a gente ver isso, né, Adriana? Porque nós estamos vivendo mais. E todo mundo associa a longevidade, mas com boas condições de poder viver uma vida de estar saudável, com saúde física, com saúde mental. E a gente não precisa procurar muito para encontrar quem já está assim mais avançado no tempo, com um pensamento muito pessimista. Então, Alan, dentro da sua pergunta, eu destacaria o seguinte, que acho que é algo extremamente importante. Nós vivemos numa cultura ocidental onde a questão do hedonismo é a que prevalece, né? Quer dizer, aquela cultura do prazer, aquela cultura do culto ao corpo. E muitas vezes os valores espirituais, os valores como a própria solidariedade, como a caridade, isso tem se perdido. Talvez a forma que nós tenhamos para compreender e aceitar melhor esse processo de envelhecimento é compreendê-lo como um processo natural e de que, embora devamos cuidar do nosso corpo físico, tomar os medicamentos de maneira adequada, fazer a cirurgia plástica que for necessário, mas mais do que tudo isso, é importante que o ser busque trabalhar esses valores internamente. Valores esses que são calcados na fé, na esperança, na resiliência, na capacidade de se manter o máximo ativo possível, em ser útil ao semelhante. Então, existem muitos estudos hoje que mostram, por exemplo, que aquelas pessoas que praticam alguma atividade voluntária, elas chegam a ter uma sobrevida cerca de 7 anos a mais do que aqueles que não frequentam ou que não exercem essa atividade. Tem um estudo muito conhecido de Harvard, onde os pesquisadores têm acompanhado várias gerações desde o início do século XX e eles têm procurado responder a seguinte indagação: o que faz as pessoas viverem mais saudáveis, né, e por tanto tempo? E o que os pesquisadores têm encontrado, controlando todas as outras variáveis que poderiam influenciar no resultado, é de que são os bons relacionamentos que fazem com que as pessoas vivem mais. Não é a quantidade de relacionamento, mas a qualidade. Então veja, é preciso que a gente possa, em todas as fases da vida, procurar estarmos em contato com o outro, em ter o espírito jovial, né? Mesmo que você não tenha aquela juventude da sua energia física, biológica, mas que você tenha o espírito jovial para quê? Para poder sempre estar aberto ao novo, sempre estar aberto à possibilidade de uma convivência fraterna e harmônica entre as gerações, porque hoje é muito frequente que o avô conviva com o pai, com a mãe, com o neto, com o bisneto. Então, a solidariedade ela é a base. Para que a gente possa viver bem, e se nós desejamos tanto a paz no mundo, é preciso que esse germe da paz, chamado solidariedade, se estabeleça dentro da família. E por isso essa importância do respeito ao idoso, da segurança ao idoso, do respeito aos valores, da forma como o idoso vê o mundo, né, para que haja essa harmonia, essa compreensão. Legal, né? Eu vejo você falando com todos esses pensamentos, mas eu creio que viver com intensidade, né, é muito importante e com busca de sentido. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois desses aspectos psicológicos que a gente de fato são essenciais para buscarmos no envelhecimento, que é a busca do sentido. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu acho importante, como foi citado do fluido vital, só para a gente não perder essa ideia, a gente sabe nas revelações espirituais que no momento quando a gente já está encarnando, nós imprimimos no nosso perispírito
de uma forma genética, nas mitocôndrias, muitas vezes a quantidade de fluido vital que nós vamos necessitar naquela encarnação, né? Aquilo já é determinado, então tem toda uma programação reencarnatória. E, enfim, um pensamento que eu tenho muitas vezes como espírita é a questão da responsabilidade. Qual a responsabilidade na administração desse nosso fluido vital, né? Nós sabemos que o nosso irmão André Luiz se encarnou como suicida, não é? Enfim, tem toda uma responsabilidade, e também sabemos que muitas pessoas recebem a questão da moratória, né? Que é um chorinho aí no fim da vida. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do fluido vital para a gente. Acho que a responsabilidade, ela vai além da questão dos bons hábitos da vida física. Em relação à alimentação, como discutimos anteriormente, a prática de atividade física, é a responsabilidade moral, que é talvez a mais importante, a mais significativa e que talvez, infelizmente, ainda é a menos valorizada. Justamente pela nossa cultura hedonista, utilitarista. Então, essa responsabilidade, ela passa pela compreensão do nosso papel aqui, da nossa jornada, da nossa capacidade de construir algo de melhor para a nossa vida e também para o nosso semelhante. E daí, obviamente, que em decorrência de como nós vamos agindo ao longo da vida, essa moratória do fluido vital a mais ou a menos vai depender disso, dessas ações, dessa forma como a gente se relaciona conosco mesmo e com o nosso semelhante. Parece então que a humanidade está ganhando uma moratória, porque tem especulações de que nós vamos atingir aí 100 anos, né? Não demora muito. O que você estudou já sobre isso? Eu penso da seguinte forma, Alan, nós temos algum motivo pelo qual estamos vivendo tanto. Talvez eu destacaria 2 motivos. O primeiro é essa questão que nós destacamos anteriormente de sermos mais solidários uns com os outros. Porque à medida em que você convive entre gerações, você precisa ser mais solidário. Porque as pessoas pensam diferentes, agem diferente, e você precisa tolerar essas diferenças de cultura, de criação. O outro aspecto que eu vejo é a possibilidade que nós temos de despertar em nós a capacidade de resiliência, a capacidade da gente aceitar as limitações, sobretudo as limitações físicas que com o processo do envelhecimento podem aparecer, seja de maneira natural, processo que a gente caracteriza como senescência, seja pelos processos patológicos que caracterizamos como senilidade. Então eu tenho a impressão que esses 2 aspectos, desenvolver a capacidade de solidariedade e ao mesmo tempo desenvolver essa capacidade de resiliência, aproveitando o máximo da nossa existência para não somente resgatar aquilo que precisamos resgatar, mas também para dar um rumo em direção ao amor, em direção à prática do bem, né? A gente vive em um mundo de regeneração e dentro desse processo talvez precisamos de um tempo de vida a mais para realmente regenerarmos. E aí entra o significado do envelhecer, essa resiliência vai causar naturalmente um repensar nesse sentido. A gente tem espaço, esse tempo, né? Eu penso que esse tempo vem exatamente para, não tem jeito, eu tenho que pensar qual que é o sentido da minha vida. Agora eu tenho tempo para isso, né? E eu creio que tem toda uma sincronicidade com esse momento de regeneração. Porque agora realmente, de fato, é o momento para a gente encontrar um sentido profundo da existência, né? Que tem todo a ver com a questão do envelhecimento mesmo, o significado mais profundo do envelhecimento, não é? Luiz, com certeza, Emily. Por falar em tempo, não vai perder tempo, vamos fazer um intervalo rapidinho. O Luiz continua com a gente, vai continuar esse comentário que a Emily falou, a gente vai para um rápido intervalo. E como a Emily colocou muito bem, não vai perder tempo, não vai esperar envelhecer, né, Luiz? Eu posso resumir esse bloco e dizer que o Luiz disse o seguinte: curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal da AME, a AME precisa que você participe conosco também. Deixe sua pergunta aqui embaixo, deixe o seu joinha e, claro, depois do intervalo a gente volta e o Luiz vai continuar com esse bate-papo falando sobre envelhecimento e espiritualidade. Não sai daí não. Estamos de volta com o canal da AME, Associação Médica Espírita de Osasco, e você está acompanhando hoje um bate-papo sobre envelhecimento e espiritualidade.
Alejandro, o intervalo foi curto, mas deu para a gente começar a pensar no envelhecimento? Deu, com certeza, né? Assunto importantíssimo. Como o Luiz colocou, a gente vai envelhecendo desde que nasceu, esse processo natural, né? E você colocou muito, abordou bastante a questão do envelhecimento sadio, na importância da gente investir nos vários aspectos de nossa existência, né? Questão da alimentação, atividade física, pensamento e tal. E aí eu lembro do conceito de saúde de Emmanuel, que nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Como entender a doença nisso tudo? Esse adoecimento que vai ocorrendo, e dentro de uma visão espírita, a doença como meio para alcançar a saúde da alma. Essa pergunta é extremamente importante, Alejandro, porque muitas vezes a conotação que as pessoas dão em relação à doença é sempre o lado negativo, né? Quer dizer, aquela visão negativa de que doença necessariamente está atrelada a algum tipo de sofrimento. E realmente, muitas das vezes, quando nós somos acometidos por alguma doença física ou mental, isso traz um sofrimento não somente físico, mental, mas também social, psicológico e espiritual. Porém, a compreensão trazida pela doutrina espírita em relação ao processo saúde e doença, nós poderíamos resumir da seguinte forma, que a doença é a desconexão entre criatura e Criador. À medida em que nós mantemos essa conexão, nós vamos entendendo que os processos de adoecimento físico, na verdade, são grandes oportunidades de aprendizado. Porque veja, se estamos aqui em decorrência, né, de toda a nossa bagagem que trazemos de outras encarnações, se temos novos propósitos, né, para que possamos trilhar o melhor caminho na busca de um autoconhecimento, na busca de transformar o nosso planeta, permitir com que outras pessoas tenham melhores condições de vida, melhores condições para ter um bom enfrentamento, né, das suas diversas condições. Eu acredito que tendo essa consciência de que a doença ela é um processo de aprendizado, isso facilita para que a gente tenha um melhor enfrentamento, dilatando dessa forma a nossa capacidade de resiliência e não se entregando ao desespero. Porque veja, o que dizer para alguém que é acometido de uma doença que ameaça a continuidade da vida e aonde muitas vezes a perspectiva de tempo de vida pode ser de poucos meses? Como vamos trabalhar a questão do enfrentamento ou de dar uma perspectiva de que aquele processo que está acontecendo com ela possa ser vivenciado de uma maneira mais positiva? Porque quando alguém adoece gravemente, Alejandro, nós vemos que o processo de adoecimento não é somente da pessoa, mas é de todos aqueles que estão ao redor. Se é o pai, que é o cerne ali da família, adoece, e se ele é o principal provedor, imagina a preocupação da sua esposa ou dos seus filhos. A família inteira adoece. Então, é preciso que a gente possa ressignificar esse processo, porque senão é muito mais fácil, quando nós não temos essa capacidade de ressignificação, de nos entregarmos à depressão, ao desespero, à desesperança e à falta de fé. Então, eu acredito que, tendo essa compreensão de que a doença é uma grande oportunidade de aprendizado e um passo para a nossa evolução, talvez dessa forma nós tenhamos uma capacidade de enfrentar de maneira mais adequada. Grande oportunidade de aprendizado, de interiorização, porque eu entendo que o significado da doença, muitas vezes no nosso estado, no nosso momento de evolução ainda é necessária para promover a interiorização que muitas vezes ao longo da vida a gente nos permite. Um conceito muito interessante que Jung traz é a questão da metanoia, né? Ele coloca que assim, a primeira metade da vida ela é destinada à exteriorização da energia psíquica no sentido de construção, né? Momento onde vamos construir a família, a profissão, a energia normalmente está voltada para fora, não é? Mas chega aí na metade da vida, que é conhecida como a crise da meia-idade, que seria psicologicamente essa crise da meia-idade, é um momento que necessariamente a vida teoricamente já está construída, né? A parte principal. E é um momento onde começam os questionamentos. Para que eu vim?
né? E necessariamente tem uma introversão dessa energia psíquica propiciando toda essa reflexão tão necessária nesse momento de envelhecimento. E eu creio que a doença, né, normalmente vem com esse grande significado. Poxa, por que essa doença está vindo? O que ela tem para me ensinar? Corroborando com esse momento de introversão tão necessária na busca do sentido da existência, né? No sentido, por que eu estou aqui? Qual é o meu aprendizado? O que essa encarnação me traz como um grande aprendizado, né? Então, assim, com os meus pacientes, com as pessoas com quem eu convivo, eu sempre busco, poxa, qual que é o significado desse adoecer? Então, queria que você comentasse, porque a doença de Alzheimer é uma doença, né, muito significativa, né, na terceira idade, enfim, que mostra que a gente está cada vez mais aumentando a nossa longevidade e tem aparecido muito mais a doença de Alzheimer. Você pode comentar um pouquinho pra gente essa questão do significado, dando um exemplo com Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença que vem crescendo mundialmente, não só no Brasil, mas obviamente em vários lugares aí do mundo, em termos da sua incidência, né? É a principal causa de demência no mundo. Existem outras causas para os quadros demenciais. Se nós procurarmos falar um pouquinho sobre a questão das possíveis causas, um dos principais fatores associados está o próprio envelhecimento, a própria idade avançada. Além disso, existem alguns outros fatores de risco, quadros de hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, histórico anterior de algum traumatismo crânioencefálico, a baixa escolaridade, são alguns fatores que estão associados com a maior incidência de doença de Alzheimer. Do ponto de vista daquilo que nós entendemos enquanto processo de adoecimento trazido pela doutrina espírita, nós podemos compreender que, assim como outras doenças, a causa está provavelmente associada como a forma como a pessoa pensa, dos pensamentos, dos sentimentos, porque toda doença está calcada nisso. Então, logicamente que há algumas questões que não só relacionadas a essa própria existência, mas talvez relacionadas a outras existências, pode estar por detrás, né, desse processo. Também vejo de uma outra forma, Emily, vejo também como um grande processo de aprendizado, não só para a pessoa portadora da doença de Alzheimer, mas também para o contexto familiar. Nós sabemos que muitas das vezes as famílias precisam se organizar, né, para cuidar dessa pessoa que progressivamente vai tendo comprometimento não só na área da memória, mas em outras áreas da cognição, a linguagem, a orientação tempo-espacial, a capacidade visual, a capacidade de raciocínio, de planejamento, de executar as suas tarefas. Então, dentro desse contínuo, o papel que a família tem também na questão do suporte e em se organizar para oferecer o melhor cuidado é também uma coisa importante para a gente destacar. Uma prova coletiva. E também para o profissional de saúde que cuida dessas pessoas, porque também é uma grande oportunidade dele repensar seus valores, dele colocar dentro da sua prática instrumentos que possam oferecer melhor qualidade de vida a essa pessoa portadora da doença, como também da família. E para assistir essas pessoas portadoras de doença de Alzheimer ou de outras condições relacionadas aos quadros demenciais, é muito importante o trabalho de equipe multiprofissional. É importante o papel do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo e de outros profissionais, do nutricionista, do médico que o assiste, para que essa atenção, esse cuidado possa ser o mais adequado possível. Ô Luiz, qual o papel então do envelhecimento na evolução do espírito? Porque a gente tem uma ideia, popularmente falando, talvez as pessoas possam pensar isso também, de que o velho ou da terceira idade, né, enfim, envelheceu não serve mais para nada. Mas ele tem uma função de acordo com a evolução do espírito. Qual é a relação do envelhecimento na evolução do espírito mortal? Então, todas as fases da vida humana, seja a infância, a fase adulta ou a fase da terceira idade, elas são importantes. Acho que isso também precisa ser deixado claro. Porque, veja, para que a gente possa chegar numa fase mais avançada da vida, com o maior envelhecimento saudável possível, é preciso que a gente também trabalhe nessas outras fases.
e trabalhar do ponto de vista físico, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional e também do ponto de vista espiritual, na medida em que nós começamos a trabalhar aspectos relacionados à nossa função na vida, ao nosso propósito de vida. Então não é somente nós não devemos imaginar que somente é na terceira idade que devemos começar a fazer prevenção ou começar a mudar os hábitos. Também é importante, mas também nessas outras fases a gente precisa ter essa possibilidade. Do ponto de vista prático, Luiz, você já falou vários conceitos assim gerais, muito bacanas para nós sobre o se preparar para o envelhecimento sadio, mas do ponto de vista prático, pensando nesse enfraquecimento do ego na fase senil, o que o sujeito tem que fazer para ele ter um envelhecimento sadio, para ele ter um encontro maior com a espiritualidade? Bom, vamos então trazer as questões do ponto de vista físico, emocional, social e espiritual. Então, do ponto de vista físico, ter uma alimentação saudável. Preciso que a pessoa tenha o hábito de comer mais frutas, verduras, tomar água de maneira adequada, no volume de 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Ainda do ponto de vista físico, o banho de sol é extremamente importante, sobretudo porque com o passar da idade nós vamos perdendo massa óssea. Ainda dentro desse contexto, a própria atividade física, não só atividade aeróbica, como caminhada, pedalada, natação, mas também atividade física resistida, musculação, pilates, extremamente importante. Do ponto de vista psicológico, eu acho que esses recursos interiores de ter um pensamento positivo frente à vida, de saber trabalhar com a sua capacidade de resiliência, de enfrentar os desafios, as perdas, isso é extremamente importante. Do ponto de vista social, é que a gente possa continuar se integrando cada vez mais em todos os âmbitos da sociedade, né? Então, junto aos clubes da terceira idade, as atividades promovidas pelas unidades básicas de saúde, da prefeitura, engajarmos aí em uma língua nova, por exemplo, ou atividades novas, como a jardinagem, como, enfim, outras atividades que sejam novas, né, para essa pessoa. E do ponto de vista espiritual, eu acredito, Alan, que é extremamente importante que a gente tenha um ingrediente principal, que é a fé. A fé de que em todas as fases da nossa vida nós estamos amparados por Deus e que todos nós temos um propósito, temos um sentido na vida. Então acho que isso é extremamente importante para que a gente possa chegar nas fases mais avançadas da vida, tendo uma melhor qualidade de vida. Alguma ideia específica para os centros espíritas, assim, o que fazem? Doutora Marlene Nobre, uma vez, em um dos encontros lá no Grupo Espírita Caibar Schutel, ela destacou o seguinte para a gente, que era extremamente importante que a gente pudesse focar e discutir os aspectos de envelhecimento desde a tenridade, junto às crianças, junto aos jovens, junto aos adultos, porque são eles que de alguma forma vão também cuidar desses idosos, dos pais idosos, dos avós, e eles também vão envelhecer, se tudo correr bem ao longo da trajetória de cada um. Pessoal, o bate-papo infelizmente chega ao final. Nós falamos hoje sobre envelhecimento e espiritualidade. Luiz, primeiro te agradecer, obrigado por ter aceito o convite de participar conosco. E para quem nos assiste, qual a forma de contato, como é que faz para te encontrar, para ouvir uma palestra, chamar para um seminário? Então, Adriano, as pessoas podem me contatar através do e-mail, Luiz Gustavo, com S, tudo junto, L de laranja, mmaria@yahoo.com.br. Gostaria também só de estender o convite para aqueles que têm o interesse de adquirir a cartilha do Envelhecimento Sadio, assim como outros livros elaborados pela AME Brasil Editora. É só entrar no site da AME Brasil, www.amebrasil.org.br. Lá você vai encontrar o link para a aquisição dos livros da AME Brasil. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a atenção. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, amigos. Emily, Alan, Alejandro, a gente fica por aqui e você continua conosco. Curta, comenta e compartilha. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e participe com a AME. Em breve tem mais vídeo. Tchau, tchau, pessoal.